Na questão 1, ele dá uma função do primeiro grau. Função é quando tem uma lei de formação, que no caso aqui é 3x, e do primeiro grau, porque o maior expoente é 1. Quando a gente não escreve, o expoente aqui é 1. Ele dá essa função, dá os valores de x e pede para você achar o valor de y na tabela, tá bom? Então, quando o x assumir o valor 1, vai ficar 3 vezes 1, 3. Quando o x assumir o valor 2, vai ficar 3 vezes 2, 6. Quando o valor de x assumir o valor 3, então o y vai ser 9. Por quê? 3 vezes 3, 9. Quando o x assumir o valor de 4, então vai ficar 3 vezes 4, 12. Lembrando que quando tem uma letra e um número junto, aqui tem uma multiplicação, tá? Todo esse primeiro valor aqui corresponde ao valor de x. Todo esse segundo valor corresponde ao valor de y. Não pode alterar essa ordem. Então, foi assim que a gente preenche aquele quadro. Preenchendo esses valores no plano cartesiano, lembrando que o eixo da horizontal é o eixo x, tá? São todos os valores de x, que nesse caso é representado por quilo, né? E o eixo vertical é o eixo y, tá? Não invertam essa ordem. Então, para todos os valores de x estão na horizontal. Para todos os valores de y estão na vertical. Então, vamos preencher esse ponto no plano cartesiano. Então, 0 em x e 0 em y. Então, o ponto permanece aqui, na origem, tá? 1 em x e 3 em y, tá? Então, o ponto vai ficar aqui, que é onde que está ligando o ponto do eixo x com o eixo y, tá bom? 2 em x e 6 em y, tá bom? Aqui é o número 6. 3 em x e 9 em y. O 9 está aqui. 4 em x e 12 em y, está lá em cima. Então, depois que nós marcamos os pontos, basta ligar a reta, tá? Vou marcar aqui assim mesmo, ó. Então, formou uma reta, ok? Aí ele pergunta na letra A, essa reta, ela é crescente, decrescente ou constante? Ele usa outro termo, mas é a mesma coisa. Crescente porque a reta está crescendo em x. Observe que está crescendo à medida que o y, o valor do y caminha, o x também está caminhando para o valor positivo. E tem aquela dica que é muito melhor. Quando o A ele é positivo, tá? Ou seja, maior do que zero, ou seja, positivo, a gente sabe que a função vai ser crescente. Então, nesse caso aqui, a função é y igual a 3x. Quem que é meu A aqui? É o primeiro número que vem na frente da letra, que nesse caso é 3. Então, 3 ele é positivo, portanto, a função ela é crescente. Mesmo sem fazer a reta, o gráfico, você olha para o número que está na frente da letra x, se ele for positivo, o gráfico vai ser crescente. Se esse primeiro número que está na frente da letra x for negativo, então vai ser decrescente. No caso da letra B, ele pergunta quem é A. A é o número que fica na frente do x, que é o número 3. O B é aquele número que fica sozinho. Nesse caso, não tem. Por isso que é igual a zero, tá? Ele pergunta se a reta corta o eixo 0,0, ou seja, a origem corta sim, tá bom? Ele tá aqui, ó, é o primeiro ponto. Ele pergunta se é diretamente proporcional ou inversamente. É diretamente, por quê? Porque à medida que y cresce, x também cresce, tá? À medida que o x aumenta,
o y também aumenta. Então, é diretamente proporcional, ok? Abaixo, substitua o valor de x na expressão menos x mais 2 para encontrar os pontos do par ordenado x e y. Construa o gráfico marcando os pontos no plano cartesiano e um para formar a reta. Onde tiver o x, você vai colocar esses valores da lateral aqui. Eu coloquei em verde para você perceber que ele é o valor de x. Coloque entre parênteses para você fazer a regra dos sinais, porque nesse caso o x é negativo. Então, sem fazer o gráfico, eu já sei que ela é decrescente, porque esse número que está na frente do x, ele é menor do que zero, ele é negativo. Então, a função vai ser decrescente. Então, você vai colocar entre parênteses para você lembrar que tem que multiplicar o sinal do lado de fora com do lado de dentro. Então, 2 menos vezes menos, mais 2. Com mais 2, o valor de y vai ser 4. O valor de x é esse primeiro que já está escrito aqui. Eu só repeti, tá? E o valor de y vai ser o resultado dessa continha aqui. Então, menos vezes menos, mais 1 com mais 2 vai dar 3. Menos zero, isso não existe, né? Zero é neutro, mas eu coloquei só para você entender que o menos é da função. A gente tem que repetir. Então, 0 com mais 2 é igual a 2. Menos 1 com mais 2 ficou 1. Menos vezes mais fica menos 2 mais 2 igual a 0. Menos 3 com mais 2 fica menos 1. Marcando os pontos que nós acabamos de encontrar aqui, vamos ver como que vai ficar. Menos 2 em x, que é horizontal, olha aqui, menos 2. E o 4 está lá em cima, então você marca o ponto aqui, tá? Menos 1 em x e 3 em y. 3 em y está aqui. 0 e 2 em y, tá? O próximo, 1 em x e 1 em y. Observe aqui, ó, 1 em x e 1 em y. Depois, 2 e 0, então vai ficar em cima do eixo x. 3, que é em x, menos 1, ou seja, o y está aqui embaixo, ó. Menos 1 e 3, então o ponto fica aqui. Ligando, vai dar essa reta aqui. Olhando para a reta, ele pergunta, ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente. Mas eu já havia falado isso porque a função, o a aqui, o primeiro número que está aqui, ele é negativo. Então, a função é decrescente, ou o outro termo que ele usa, que é a mesma coisa. O valor de a é igual a menos 1, por quê? Eu tenho y igual a menos x mais 2. Quando não tem número na frente do x, a gente fala que ele vale 1. E ele é negativo, então o a é menos 1, que a é o número que fica na frente do x, e b é o que fica sozinho, tá? Ele pergunta se intercepta o eixo 0, 0. Observe que no gráfico não tem nenhum momento que ele intercepta no eixo. Como assim? Eixo é a origem. O gráfico não passa na origem. Então, a resposta é não. Ele pergunta onde que o gráfico corta o eixo x. Intercepta é onde ele encosta no eixo x. Então, é no ponto 2 e 0, tá? Que ele está encostando no eixo x. Essa é a letra D. Depois, a letra E, ele pergunta onde o gráfico corta no eixo y, das ordenadas, tá? Então, é o 0 em x e 2 em y, ok? Questão 3 também é uma função, porém, observe que o y sempre será o mesmo valor. Então, eu repito aqui, ó, o y é o 333 para todos, porque ele é o mesmo valor. E o que vai mudar aqui é o valor de x, que é só você colocar aqui, olhar na coluna aqui e colocar aqui, ok? Agora, vamos marcar na tabela. Menos 2 em x e 3 em y. Menos 1 em x, tá? E 3 em y.
0 e 3 em y. 1 em x e 3 em y. 2 em x e 3 em y. 3 em x e 3 em y. Observe, vai formar uma reta constante, tá bom? Aí ele pede para você classificar. Que tipo de gráfico é esse? Então, respondendo a questão número 3 aqui, ele pede para classificar que tipo de gráfico é esse daqui. A gente pode chamar ele de horizontal, né? O próprio desenho já está mostrando por que ele chama assim. Ou constante, tá? Tem esse outro nome também. Na letra B, ele pede para colocar o valor de A e o valor de B. O valor de A é aquele que fica na frente do x. Aqui nós não temos, tá? Nessa função não temos. Então, o valor de A é 0. E o valor de B é aquele número que fica sozinho. Então, ele vai ser o número 3. Ele pergunta se o eixo corta na origem. Origem é aqui, ó, 0, 0. Não. O gráfico não passa na origem. Então, a resposta, não. Ele pergunta em qual ponto que corta o eixo das ordenadas. Eixos da ordenada é o eixo Y, tá bom? O eixo Y, onde a reta corta, é no 0 em x e 3 em y. Okay? Na questão 4, também pede para preencher essa tabela e construir o gráfico, tá? Lembrando que a função é y igual a x, então é só colocar os valores de x, não tem que calcular nada, só colocar y igual a repetir o que está escrito nessa coluna, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o eixo x são todos esses valores aqui. O eixo y é todos os valores também. O x e o y eles vão ser iguais. Y é igual a x, tá? E aí, vamos colocar aqui no gráfico agora. Parece estranho, né? Porque não tem que calcular nada, mas nós vamos descobrir que esse tipo de função tem um nome especial, né? Que ela mesma chama. Menos 1 em x, lembrando que horizontal é x e vertical é y. Não pode trocar essa ordem. Então, em x eu tenho menos 1 e em y também o menos 1. Então, nosso primeiro ponto. 0 e 0 é a origem, tá? 1 em x, 1 em y é o outro ponto. 2 em x e 2 em y. Mantenha a concentração do que é x, do que é y. Lembrando que todo primeiro valor aqui sempre é x, no eixo x. Todo segundo valor aqui é no eixo y vertical. Então, continuando. 2 em x e 2 em y, 3 em x, 3 em y. Então, ligando os pontos, formou essa reta aí, tá? Nós já sabemos que quando o primeiro número aqui na frente do x é positivo, então a reta é crescente, que é a primeira pergunta dele. Então, a reta é crescente porque o A ele é positivo e pelo gráfico nós vimos que a reta foi para a direita, tá? Se eu tenho y igual a x, quem que é o número que está na frente do x? É o número 1. A gente não escreve, mas você tem que entender que quando não tem número aqui na frente, ele vale 1. Observe que não tem um número sozinho, sem letra. Então, a gente fala que é igual a 0. Ele pergunta se o eixo intercepta a origem. A origem é aqui, ó, 0, 0. É o encontro do eixo y com o eixo x. O encontro deles, a gente fala que é o 0, 0. Ele intercepta esse gráfico? Sim, intercepta, tá bom? E ele pede qual que é o nome desse gráfico, né? Que ele tem um nome especial, como ele mesmo chama, função primeiro grau ou, tá? A função identidade, porque o x e o y eles são iguais, ok? Inscreva no canal, deixe seu like.